Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um passo a passo. Hoje eu vou mostrar então para vocês o tão pedido porta-papel do jogo de banheiro Solange, tá? Já quero aqui pedir desculpas pelo atraso em estar postando, eu tive alguns problemas com a conexão aqui, devido a temporal, enfim, atrasou bastante. Então, agora eu tô conseguindo aqui tá trazendo para vocês o porta-papel. Eu tô com ele aqui sem os rolos para poder mostrar, ó, como fica super retinho. Eu adorei ele, ficou incrível, sabe? Super retinho. Aqui, tô trazendo essa cor aqui, é a versão que eu fiz do jogo, quem acompanha já viu. Nas cores, então, vermelho com o bege, tá? Esse aqui é o barbante 85%, para quem acha que só trabalha com barroco. Não, eu amo o barbante, a gente tem uma infinidade de cores e marcas muito boas no mercado. Então, eu adoro o barbante, ele dá para trabalhar peças mais elaboradas que ficam super, super bonitas também, que é o exemplo aqui do nosso porta-papel e do jogo que eu vou estar mostrando para vocês completo, que eu também fiz nessa versão. Já convido vocês para estar me seguindo lá no meu Instagram e acompanhando, que eu vou estar postando tudinho lá. Então, ó, aqui eu usei as cores vermelho e caramelo da marca Fial. E o peludinho que eu usei aqui é Barroco Decore Luxo cor mel, tá? Ele é um mescladinho, tá? Super bonito também. Então, pessoal, ele fica super, super retinho e super bonito também. Eu já quero agradecer o tanto de artesã que já fez esse jogo, que me mandou foto, que me marcou, dizendo que gostou, que conseguiu fazer, então fiquei muito feliz, só agradeço mesmo a vocês. Como eu falo, né, eu tô começando agora a gravar, não faz muito tempo, então esse carinho que eu recebo de vocês é muito motivador, eu agradeço demais mesmo, tá bom? Então, a questão aqui, vou falar das aplicações também, todas elas, essas aqui estão disponíveis aqui no canal, eu vou deixar a descrição, o link aqui na descrição. Então, do laço, do botão, esse botão fica super delicado, é ótimo para estar utilizando em vários tipos de aplicações. A folhinha e a florzinha de cerejeira, que ficou super linda também nesta cor aqui. E a borboletinha também, todas têm videoaula aqui no canal. Para a borboletinha eu utilizei o fio charme, das folhas também é fio charme, e da florzinha é o fio Anne, tá bom? Eu não tenho o código dele porque eram sobrinhas que eu tinha aqui, mas ele é um vermelho, um mesclado vermelho, sim, super bonito, tá bom? Então, aqui, para estar confeccionando aqui na videoaula, eu vou estar utilizando, então, o Barroco Decore Luxo na cor Pérola. O rolo dele, o novelo dele vem com 180 metros, é um novelo de 280 gramas. Aqui, eu estou com este rolinho que ele é a sobra das outras peças que eu fiz, utilizando então apenas um novelo, tá? Esse aqui tá aqui só para mim mostrar para vocês. Eu vou utilizar somente esse rolinho aqui, que é o que sobrou do novelo, desse novelo que eu usei, novelo grande, que eu, esse novelo, né, de 180 metros, que eu usei então para fazer o tapete da pia, o pé do vaso e a tampa do vaso também. Sobrou isso daqui, eu até tirei ele do papel lá do rolinho para mim fazer testes mesmo para ver se ia dar de estar fazendo o porta-papel para mim, né, fazer propaganda enganosa para vocês, também vim trazer o real mesmo. Então aí eu fiz testes e aqui tá o restante do novelinho. Então, com um novelo somente do Decore Luxo, vocês conseguem confeccionar as 4 peças do jogo, tá? Se for nesta mesma medida que eu tô usando aqui. E vou também utilizar, então, aqui o Barroco Max Color, cor amarelo candy, código 1119. O código do decore é 119, a cor pérola. E vou utilizar, então, também o Barroco Max Color na cor canário, amarelo canário, o código dele é 1289, tá? Isso aqui é só uma dica para mim estar mostrando as cores que eu tô utilizando. Algumas pessoas vêm e me perguntam e comentam, que fio você tá usando? Gente, acompanhem o vídeo, por favor,
que durante o vídeo, ou geralmente no início, ou na descrição eu deixo certinho as cores que eu tô utilizando e os códigos, e eu mostro a marca, mostro que eu tô utilizando mesmo. Então, não que eu me importe de estar respondendo, gente, mas é que são bastante perguntas, então, essas coisas, perguntas mais frequentemente, né, que acontece, tá perguntando, dúvidas mais comuns, né, isso eu costumo deixar descrito na descrição e falar logo no início dos vídeos. Então, acompanhe o vídeo, que lá vocês vão estar tendo acesso a essas informações, tá? Não precisam vocês virem me perguntando, tá? Lógico que vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem estar perguntando. À medida que eu for conseguindo, eu vou responder para vocês, tá? E também, então, dentro da lista de materiais, vou utilizar, então, a agulha 3,5, que eu já tô confeccionando no jogo, uma tesoura para fazer os arremates e uma colinha para você estar arrematando certinho também. Essa argolinha, que é a argolinha aqui da ponta, que eu tenho uma argolinha transparente, que eu vou revestir ela com o fio, vou mostrar pra vocês. Essas argolinhas são super baratinhas, tá? A minha eu comprei pela internet, então ela vem em pacotinhos assim, ela é super em conta e dá pra utilizar vários trabalhos e ela é super boa de estar trabalhando, tá? A minha aqui, ó, tem medida de 3 dedos, tá? Só pra vocês terem uma ideia do tamanho dela, eu não tenho tamanho certo em milímetros aqui, mas ela, ó, 3 dedos, tá bom? E para quem quiser estar utilizando, então, os marcadores de ponto para estar se orientando melhor, tá? Então, já agradeço quem está me acompanhando. Vamos pro vídeo. Vou dar início, então, aqui ao porta-papel, utilizando, então, aquele rolinho do Decore Luxo. Vou vir aqui com a minha agulha 3,5, vou fazer a minha laçadinha inicial. Eu tá começando, né? Cada um tem a sua maneira de fazer, fiz a minha aqui. E vou estar trabalhando aqui, então, para dar início, 52 correntinhas, tá? 2, 3, tá? Vamos fazer, então, 52 correntinhas. Fiz aqui, então, as minhas 52 correntinhas. Então, aqui, eu vou segurar marcado aqui na última correntinha, que é a de número 52. Vou fazer mais uma correntinha para mim virar aqui. Volto dentro da correntinha do número 52 e faço um ponto baixo. Subo aqui 2 correntes que com o ponto baixo que eu fiz aqui vão dar altura de um ponto alto. Laço meu fio e volto agora nessas correntinhas que eu fiz aqui, colocando então um ponto alto para cada uma das correntinhas que eu trabalhei. Então, aqui eu vou ficar com um total de 52 pontos altos. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para cada uma dessas 52 correntinhas. Vou fazer isso até o final. Fiz, então, aqui ponto alto, um ponto alto, então, para cada uma das correntinhas onde eu iniciei. Então, aqui eu fiquei com 52 pontos altos. Importante que vocês contem para ver se deu certinho, tá? Contando essas correntinhas aqui, o ponto baixo com as 2 correntinhas aqui que equivalem ao primeiro ponto alto. Então, contando com ele, 52 pontos altos, um para cada correntinha. Feito isso, então, aqui eu fiz o meu último ponto, do número 52. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto. Vou laçar o meu fio e vou voltar aqui. Eu vou trabalhar como se fosse aqui, ó, uma argolinha, ó, entre esses 2 pontos aqui, ó. Vou trabalhar laçando esse último ponto alto aqui, tá? Então, eu vou laçar aqui na minha agulha, ó, subir as 3 correntinhas, vou laçar e vou vir dentro desse espaço aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui, fiz um ponto alto. Para mim ficar aqui, então, 2 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas de separação, laço novamente o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço. Bem aqui nesse espaço que fica entre um ponto e outro. E vou fazer aqui agora 3 pontos altos, sem fazer correntinha de separação. 3 pontos altos. Aqui fiz 2
e fiz aqui, então, 3. Então, até agora, eu tenho aqui 2 pontos altos, essas 2 correntinhas vão formar o nosso cantinho. E aqui, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, aqui eu já vou estar escondendo a pontinha de onde eu iniciei. E vou voltar nesse mesmo espaço aqui, ó. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos, para ficar igual a outra parte lá onde eu iniciei. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai formar esses cantinhos aqui. E aqui dentro, então, eu tenho 3 pontos altos. Feito isso, agora, eu vou voltar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já tô escondendo o fiozinho. Então, eu vou laçar o meu fio e vou aqui nesse ponto que tá aparecendo na sequência. Então, aqui, eram 52 pontos, certo? O ponto, tanto o primeiro quanto o último, eles vão ficar... Aqui a gente vai laçar eles, vai trabalhar como se eles fossem uma argolinha aqui nas pontas, pra gente trabalhar essa parte do cantinho aqui. E aqui, então, nós vamos ficar, então, com 50, porque tô usando um pra cada ponta, né? Então, em cima desses, eu vou trabalhar, ó, já venho no primeiro que eu tenho aqui, e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer isso até chegar lá no final, na ponta, tá? Vai ficar assim, vai ficar bem retinho o cantinho. Vou trabalhar, então, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui ao final. Fiz aqui, então, ó, ponto alto sobre ponto alto, depois de eu ter feito aqui o cantinho, até chegar aqui na outra ponta. Porém, aqui, ó, gente, eu não fiz o último ponto, porque assim como eu fiz na outra ponta, aqui eu vou estar trabalhando aqui nesse espaço, então, não precisa fazer o ponto alto aqui, que a gente vem na sequência, ponto alto sobre ponto alto, não precisa fazer no último, tá? Venho aqui até no penúltimo, e aí esse do cantinho a gente vai trabalhar aqui a nossa pontinha. Então, aqui, eu laço, então, ó, fiz aqui até o ponto alto o penúltimo, laço meu fio e venho aqui, ó, vou trabalhar nesse espaço aqui entre um ponto e outro, entre aqui o penúltimo e o último ponto que eu tenho no canto. Aqui dentro eu vou colocar, então, 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o fio e vou voltar nesse mesmo espaço e fazer 3 pontos altos também, assim como eu fiz na outra ponta. Então, aqui é uma repetição do que foi feito naquela outra pontinha lá. Fiz 3 pontos altos, vou fazer mais 2 correntinhas. Opa. O rolinho tá rolando. Fiz aqui, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio, volto nesse mesmo espaço para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui dentro desse espaço aqui também, mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz a mesma repetição do início, lá do cantinho, ó, como ele forma. Ele fica, então, assim, ó, 2 pontos altos dentro desse ponto ali, então. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Eu tô repetindo bastante, porque como eu decore, às vezes no vídeo não dê pra vocês visualizarem muito bem, tá? Lembrando que a gente trabalhou laçando aqui este ponto alto, o último dessa ponta, assim como o outro. Então, como eram 52, aqui vão ficar 50 pontos e o da ponta aqui e o da outra ponta a gente usa para formar o cantinho. Feito isso, então, fiz os 2 pontos altos aqui, eu vou laçar o fio e vou em cima do primeiro ponto que eu tenho aqui, já, e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até ao final. Então, pessoal, completei aqui ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui ao final, aonde eu vou finalizar na terceira correntinha, onde eu subi aqui com um ponto baixíssimo. Eu fiz o último ponto e, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha o que sobrou do meu fio. Este tantinho aqui, deu um rolo.
A minha dica para vocês não façam um ponto muito solto aqui, porque aí vai mais fio e vocês não vão conseguir fazer com o novelo. Aí vão dizer, ah, mas a Lucimar fez lá, disse que com o novelo dava de fazer o jogo completo e aí no porta-papel faltou fio. Vão cuidando quanto à tensão de ponto, porque isso pode variar. O meu aqui eu consegui fazer com apenas um novelo, ó. Aqui eu não vou precisar nem cortar, porque já tá finalizado. Então, ó, eu fiz aqui o último ponto, aí eu venho aqui na terceira correntinha, onde eu subi, laço esse fio, ver se eu consigo, ó, fiz aqui uma correntinha, e aí eu puxo bem aqui, então acabou-se o meu novelo, tá? Então, minha dica, não faça um ponto muito solto. Se vocês têm o ponto muito solto, tente dar uma apertada, porque aí ele vai dar certo o fio, tá? Se for muito solto, lógico que ele vai mais fio, e daí vocês não vão conseguir se você só tem apenas um novelo, tá? Então, aqui, eu já tenho a minha base peludinha, ela vai ficar, então, aqui com 3 careiras, assim como as outras peças do jogo, ó, eles são careiras onde os pelinhos vão ficar todos assim de um lado, tá? Não são careiras ida e volta, a gente fez aquela careira no meio e aí a outra contornando. 3 careiras é o suficiente, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Ele é igualzinho a esse que eu mostrei pra vocês aqui. Porque ele não é uma peça tão grande, e mesmo assim, ó, ele ficou num tamanho super, super bom, ficou grande até, porque a gente sabe que esse bico russo, né, ele é um tamanho bem maiorzinho, né? Então, pra tá acomodando o rolo certinho, não precisa, né, ficar tão exagerado. Eu, particularmente, não gosto, né, do porta-papel muito grandão, tá? Então, acho que esse aqui ficou super bom. E ele também não é redondo, como vocês devem ter percebido, porque para que facilite a hora de vocês estarem colocando aqui a telinha para mim estar explicando para vocês, e é uma forma mais fácil de vocês estarem alinhando para colocar. Eu achei que assim ficou bem mais prático. No decorrer do vídeo vocês vão estar me entendendo quanto a isso também. Agora, então, eu vou vir trabalhar com o amarelo Candy aqui, o Max Color, é o fio que eu tô trabalhando, aí vocês vão trabalhar com o fio da preferência de vocês. Então, aqui eu vou estar fazendo a minha laçadinha inicial, pra mim tá começando, aqui o meu nozinho, aperto bem. E vou vir trabalhar agora, né, prestem atenção pra trabalhando, então, ó, esse aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso, que é sempre no decore o lado avesso onde tem mais pelinhos. Pelinhos ficam do lado avesso e é aqui que a gente vai trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar em um cantinho, qualquer cantinho de qualquer uma das pontas, tá? Qualquer uma que vocês queiram. Vou estar iniciando exatamente aqui no cantinho, que é onde eu fiz aquelas 2 correntinhas para estar formando o cantinho, tá? Então, aqui vocês veem, aqui, deixa eu até começar diferente, ó. Soltei o nozinho da agulha, então, vem aqui, dentro desse espaço das 2 correntinhas aqui, puxo aqui a minha laçadinha, seguro aqui o fiozinho, pra mim já tá escondendo ele, e aqui eu subo, então, 1, 2, 3 correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto. Venho aqui, laço o fio, volto nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto, ficando aqui, então, com 2 pontos. Mesma coisa que eu fiz no cantinho antes. Faço aqui também agora 2 correntinhas, laço novamente, volto nesse mesmo espaço aqui, ó, que eu vou formar um cantinho também, e faço 2 pontos altos. Então, aqui, ó, formei aqui também um cantinho. Agora, aqui onde eu fiz aqueles 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, venho no primeiro, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, ponto alto também. Então, aqui, só ponto alto sobre ponto alto naqueles 3 que a gente fez na careira do decore. Cheguei aqui onde eu vou ter, então, o cantinho, ó, aquele espaço das 2 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa que fiz no outro cantinho, então, venho dentro dele, faço 2 pontos altos, faço 2 correntinhas, laço o fio e volto nesse espaço e faço mais 2 pontos altos.
Então, aqui formei o cantinho. Então, aqui onde no decore, essa parte reta aqui eram 3 pontos, agora, então, eu vou ficar com 7, porque eu vou ter 2 antes e 2 depois, que fazem parte aqui do cantinho. E mais os 3 aqui, então, 7 pontos. Fiz aqui, então, os 2 pontos altos, agora eu vou no próximo ponto, ó, afastando os pelinhos aqui, nos pontos altos da carreira anterior, faço no primeiro um ponto alto, vou no segundo, mais um ponto alto, no terceiro, mais um ponto alto, e no quarto, 2 pontos altos. Eu vou seguir aquela mesma regrinha das outras peças. Eu vou fazer a cada 3 pontos um aumento. Então, eu tô contando isso a partir de onde eu iniciei aqui ponto alto sobre ponto alto, tirando os do cantinho, tá? Esse aqui eu não contei. Então, a partir dele aqui eu contei, ó, 1, 2, 3 pontos altos normais, um para cada ponto, e no quarto ponto eu fiz aqui um aumento, fiz 2 pontos altos juntos. Quem tá acompanhando as outras peças sabe que eu faço isso por questão do meu ponto, né, para não ficar repuxado e porque depois vai a carreirinha do ponto puff, que ele dá uma puxada no ponto. Então, como vai ter esse aumento aqui, não se preocupem, não vai embabadar, é para que o ponto puff fique mais bonito. Fiz aqui o meu aumento, vou seguir fazendo ponto alto. Então, vou fazer 1, no próximo 2, no próximo 3, um para cada ponto. Depois disso, no próximo, eu vou fazer, então, um aumento. Então, eu vou contar. Vou contar 1, 2, 3, no quarto eu faço um aumento. Quando eu faço meu aumento, eu conto novamente e vou seguir isso até lá o próximo cantinho, sempre essa sequência. 3 pontos altos e um aumento. Fiz aqui, então, ó, a minha carreira com o Max Color, seguindo os aumentos, então, 3 pontos altos, dá pra ver aqui, ó. 3 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos, meu aumento. Até chegar na ponta, onde eu iniciei aqui, chegando aqui no outro cantinho, ó, aqui ainda está o cantinho. E aqui eu fiz o meu aumento, né, seguindo aqui, e vão ficar aqui 2 pontos, não quer dizer, podem fazer, normal, tá? Então, eu fiz aqui o aumento, tenho aqui 2 pontos, eu faço um ponto para cada. Cheguei dentro do espacinho, faço 2 pontos altos dentro dele, no cantinho, aquelas 2 correntinhas, faço 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e faço 2 pontos altos. E daí, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na outra ponta, tá? Então, nos 3 pontos altos, ponto sobre ponto, formo novamente o cantinho. Formo o cantinho aqui e vou seguir da mesma forma que eu fiz na mesma sequência. Então, fiz os 2 pontos altos do cantinho, faço 1, 2, 3 pontos, um para cada, e no quarto faço um aumento e vou seguir da mesma forma, daí até chegar aqui no cantinho onde a gente iniciou. Então, pessoal, aqui, ó, finalizei essa carreira também, fazendo aqueles aumentos, assim como a gente fez no outro lado. E aqui vim mostrar para vocês que, assim como aconteceu na outra ponta, quando eu cheguei no cantinho, o último ponto, o último aumento, ó, eu fiz ele e vai ficar 2 pontos. Ficou 2 pontos para fazer lá, vai ficar 2 aqui também. Então, seguindo aqui, ó, fiz um aumento, 3 pontos, um aumento e aqui vai ficar 2. Então, deixa eu fazer esses 2 aqui com vocês. E daí, depois de fazer esses 2, eu vou chegar no cantinho. Então, aqui eu já tenho feito os 2 pontos altos que formam o cantinho aqui onde eu iniciei. Então, aqui, finalizei, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha onde eu subi, vou laçar e puxar um ponto baixíssimo aqui pra tá finalizando, tá? Então, fiz, né? Puxei aqui um ponto baixíssimo, vou soltar aqui essa argolinha e vou puxar ela pra trás, pra tá ficando meu pontinho lá atrás. Fiz o ponto baixíssimo, tá? Puxei a argolinha que tá na agulha, ponto baixíssimo eu deixo. Eu introduzo a agulha de trás pra frente, exatamente em cima da terceira correntinha
aquele espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo, laço aqui esta correntinha que eu soltei e puxo aqui pra trás, tá? Na frente vai ficar assim, tá? Isso é só um meio diferente, se vocês quiserem fazer, mas pode estar só fazendo uma correntinha normal. Então, aqui, ó, eu tenho ele aqui atrás, passei o fio que eu puxei daqui atrás, faço aqui uma correntinha, dou uma alongada e eu vou cortar, porque eu vou vir trabalhar com uma outra cor na próxima carreira. Então, aperto bem aqui, ó. Então, aqui, ó, o fiozinho vai ficar aqui pra trás. E aqui na frente vai ficar ó, o último ponto e aqui o espaço na correntinha pra trabalhar, não vai ficar aquele nozinho na frente, aqui em cima, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar com o amarelo canário. Laçar aqui, puxar minha pontinha. E eu vou trabalhar, então, a carreirinha de ponto puff. Vou pegar aqui, vou fazer o meu nozinho, minha laçadinha inicial, apertar bem. Vou soltar ele aqui da agulha e vou vir aqui, ó. Exatamente em cima aonde eu cortei aqui. Aonde, em cima da correntinha, ó. Ou vocês podem estar iniciando em qualquer uma das pontas, mas, ó, vou mostrar aqui onde não tem o nozinho da correntinha. Então, tem aqui os dois pontos que ficavam no espacinho, eu vou vir aqui no primeiro deles, tá? Vai ficar sobrando um antes de tá no cantinho, tá? Mas eu vou começar aqui para que fique, os nozinhos vão ficar do mesmo lado, eu prefiro assim. Então, venho aqui, ó, exatamente em cima da correntinha, onde eu finalizei. Introduzo a agulha, vou puxar esse meu nozinho lá de trás. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo o meu fio, dou aquela alongada. Mais uma vez, laço o fio, venho no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, dou uma alongada. Mais uma vez, laço o fio, volto no mesmo espaço, puxo e alongo. E agora, eu vou aqui, ó, já tô com os dois fiozinhos pra esconder, tá? Vou pular um ponto, que então é este ponto aqui, e vou dentro do espacinho das duas correntinhas que a gente formava, fez pra formar o cantinho. Dentro dela, eu venho aqui, laço, puxo meu fio, e agora eu tiro tudo. Formei aqui, então, o meu primeiro puff, e ele vai ficar aqui, esta argolinha que a gente iniciou. Faço aqui, então, duas correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou trabalhar, então, nesse espacinho que fica aqui entre o puff e o ponto baixo, ó, dá aquela afastadinha aqui com a agulha que vai aparecer. Eu vou introduzir a agulha aqui e vou formar o puff, ó. Quem já tá acompanhando já sabe fazer o puff, ó, laço e puxo. Laço como se fosse fazer um ponto alto, laço na agulha aqui, venho no espaço, busco o fio lá atrás, puxo ele e alongo. Novamente, faço isso por 3 vezes. Venho aqui, busco o fio e alongo. Agora, deixa eu até esconder essa pontinha para mostrar melhor. Eu vou fechar esse puff e eu vou no mesmo espacinho onde eu já fiz o outro, ó. No mesmo espacinho que é aquela argolinha de duas correntinhas da carreira anterior. Laço aqui e tiro tudo. Formei mais um puff. Vou fazer duas correntinhas de novo. Vou tentar puxar esses fiozinhos aqui para não ficar agora atrapalhando. Venho aqui, ó, aqui tem dois, ó. Cuidem para não se confundir, ó. Tem os pontos baixos que a gente fez já 2 vezes aqui. Vocês vêm no primeiro, que é esse último que a gente fechou. E forma mais um puff, ó. Laça, puxa e alonga. Laça, puxa e alonga por 3 vezes. E agora, eu vou novamente no mesmo espacinho fechar esse puff. Lacei e fechei. Então, aqui, para vocês não se perderem, dentro de cada argolinha, vocês vão notar, vai ter 3, por 3 vezes que a gente fechou. Vai ter 3 laçadinhas aqui, vai dar para ver bem, ó.
Uma, ó. 2, 3. Por 3 vezes eu vim aqui dentro dessa argolinha das 2 correntinhas que era do cantinho e fechei um puff nela, tá? Ele não vai estar tão declarado assim, tão visível o puff agora. Quando a gente for fazer outra carreira, ele vai aparecer melhor. Faço aqui, então, 2 correntinhas, venho aqui, ó, e faço mais um puff. 1, 2 e 3. Agora, eu vou pular um ponto, então, vou pular esse primeiro aqui e vou aqui no próximo e tiro um ponto puff, tá? Ele vai ficar assim, o cantinho, tá? Então, para vocês não se perderem, então, eu iniciei aqui, antes, ó, fiz um. E nesse cantinho aqui vão ficar 3, para vocês terem, poderem ver melhor a quantidade de laçadinhas que vai ser preso aqui dentro dessa argolinha do cantinho, serão 3, 1, 2, 3. Vamos seguir aqui, então, faço 2 correntinhas, venho aqui, entre o ponto baixo e o ponto puff anterior, faço os 3, pulo, ó, tô com o meu fio aqui, eu vou pular esse próximo, venho no outro e fecho. Eu vou fazer mais um cantinho com vocês para não ficar dúvida de como que vai ser feito. Faço novamente mais um puff, ó, pulo um ponto, vou no próximo, faço mais um, 2 correntinhas, ó, 2 e 3, ó. Agora, vocês vão notar que vai dar bem certinho essa quantidade aqui, porque, ó, eu fiz aqui, eu tenho que pular um ponto, vai ser exatamente dentro da argolinha, aquela do cantinho, aquele espaço que a gente fez. Então, aqui eu venho, ó, a laçadinha que eu falo para vocês contarem 3 aqui, dentro do espaço, é essa aqui, ó. Vou fazer aqui a primeira, ó. Eu venho e laço aqui, ó, que é onde eu vou fechar aqui o ponto puff. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou arrumar minha câmera melhor, para vocês verem melhor. Aqui, ó. Fiz as 2 correntinhas, vou voltar nesse espaço aqui e vou formar um puff. 2, lacei. 3, vou, ó, no mesmo espaço aqui, ó, onde eu já tenho aqui uma laçadinha, eu venho aqui, laço, ó, tô formando aqui a segunda. É essa que eu falo pra vocês contarem no cantinho, que daí vai dar certo. Fechei mais um puff, vou fazer mais um. Fiz 2 correntinhas, venho aqui, faço 1, 2, 3. Formei mais um puff, vou fechar ele nesse mesmo espaço. Venho aqui, ó, laço, e agora tiro, fecho o puff. Então, aqui eu já completei também, ó, fiz 3 aqui dentro, agora eu já vou fechar fora. Fiz as 2 correntinhas, ó, volto nele aqui pra formar, ó, as puxadinhas aqui, alongadas do ponto puff. Quando eu fizer as 3, eu vou pular, então, esse primeiro ponto e vou no próximo. Fazer mais um, ó, 2 correntinhas. Venho aqui, pulo uma correntinha, um ponto, né, ponto de base, e vou na próxima e fecho. Tá? Só quero mostrar, então, melhor aqui, espero que tenha dado pra entender. Eu vou deixar aqui, ó, bem mostradinho pra vocês. Então, aqui os pontinhos vai dar exato a quantidade certinha, e no cantinho sempre 3, vai ficar 3 vezes, vocês vão fechar o puff dentro da argolinha, vai ficar aparecendo aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui, que é mais fácil para vocês não se perderem na contagem de vocês aí, tá bom? Agora, essa parte reta aqui é apenas repetição, sempre pulando uma argolinha. Perdão, pulando um ponto. Então, fiz aqui 2 correntinhas, vou formar o puff, ó, vou voltar aqui, vou formar o puff. E pulo, ó, tô com o meu ponto aqui, pulo esse, no próximo eu venho e fecho. Então, essa carreira aqui, essa parte da lateral reta aqui, vai ser sempre essa sequência pulando um ponto. Então, aqui, ó, eu completei a parte reta aqui da lateral, fazendo os pontos puff. Olha como ele fica bonito,
por ter esses aumentos aqui, ó, o ponto puff, ele sempre dá aquela segurada, a não ser que você alongue muito ele, mas aí o fio aqui, ele fica muito solto, eu acho que não fica muito legal. Então, aqui ele tá alongado numa quantidade boa, ele dá bem pra ver, né, tá bem visível o ponto dele, e ele ficou, ó, retinho, ó, não fica repuxado, nem nada. E aqui, nesta quantidade aqui, ó, ele vai dar bem exato, aqui eu fiz, então, o meu penúltimo aqui dessa parte reta, e ó, onde eu for fazer o último aqui, deixa eu até fazer ele com vocês, ó. Então, vou fazer as 2 correntinhas, vou voltar nele e vou formar aqui as argolas, aqui os fios alongados. E aqui, ó, eu tô com um meu ponto aqui, eu tenho que pular esse, então vai dar exato pra mim vir já dentro aqui da minha alcinha aqui, das 2 correntinhas. Feito isso, então, aqui eu não vou ficar repetindo, vocês vão seguir a mesma sequência aqui da outra parte que a gente já fez, tendo cuidado, então, para que fique certo, ó. Uma maneira que eu achei mais fácil para mostrar para vocês não se perderem quanto aos puffs é que tem aqui por 3 vezes vocês fechem o puff dentro da argolinha, então vai ter que aparecer aqui, ó, como ele é de outra cor, vai aparecer bem certinho aqui três alcinhas aqui que a gente fechou dentro dessa argolinha aqui do cantinho das 2 correntinhas, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha, vou fazer isso aqui, a parte do cantinho, a parte reta aqui e a outra lateral, que é apenas uma repetição do que já foi feito aqui. Na dúvida, vocês voltam o vídeo para acompanhar, então, a explicação. E aí, eu volto para finalizar esta carreira. Completei, então, aqui esse lado também com os puffs. Até aqui, o final, eu deixei para fechar o último aqui junto com vocês, para mim tá mostrando como que vai ser feito. E, ó, a quantidade dá exatamente certinha, seguindo aqui essa quantidade de pontos. Então, se acaso de vocês não deu, dá uma conferidinha a questão dos pontos, de repente não tem um ponto a mais, não foi pulado algum ponto. Então, ó, fiz aqui o puff, ó, meu pontinho está aqui. Eu vou pular esse ponto e aqui é o pontinho onde eu tenho que tá fechando ele. Como aqui é o último, eu não vou fechar ele puxando o ponto baixo, para que ele fique mais discreto, né? Não fique aparecendo o final. Então, eu vou aqui, ó, tô com os puffs aqui, as laçadas na agulha. Eu venho aqui exatamente onde eu subi, aqui onde eu iniciei o primeiro puff. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo e não vou fazer o ponto baixo, eu vou só laçar aqui, ó, tirar tudo de uma vez, para que ele fique mais certinho. Tirei aqui, venho aqui dentro, onde tem essa argolinha onde eu subi aqui as três correntinhas, introduzo a agulha ali também, puxo aqui um ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha, alongo o fio e vou tá cortando aqui, porque aqui eu finalizei essa careira, ela vai ficar assim mais certinha. Aperta bem para você não perder o pontinho. Então, ó, ele vai ficar assim. Notem que, aqui ainda tem os fiozinhos para arrumar. Notem que ele não é aquele oval, como tem alguns nesses modelos assim rendados, que a maioria eles são assim mesmo, não são ovais também, o porta-papel. Mas eu achei melhor fazer assim. Como eu falei, quando for fazer a redinha por trás, vocês vão entender como ele vai facilitar. E também porque o papel, né, o rolo, ele não é oval, ele é reto aqui na parte. Então, como ele vai ficar, então ele vai ficar... eu achei que ficou melhor assim, vocês vão ver depois dele como vai ficar bem mais prático, tá? Então, vamos nessa sequência aqui. Vamos dar sequência. Então, agora eu vou vir novamente, tirar esse amarelo canário, vou novamente trabalhar com o amarelo quente. Eu vou iniciar, agora nós vamos trabalhar os pontos aqui em cima das argolinhas, que as argolinhas que eu falo são esses aqui, ó, esses 2 pontinhos que a gente fez entre um puff e outro. E eu vou iniciar aqui, ó. Lembram? Pode ser em qualquer ponta, tá, gente? Porque todas elas são iguais, pode ser em qualquer ponta. Eu vou iniciar nessa daqui, ó, nesta aqui, tem o canto aqui, eu vou iniciar nessa aqui. Onde a gente fez aqui o cantinho, por 3 vezes, a gente veio fechar o puff aqui dentro. Então, formou, como ele é de outra cor, vocês vão visualizar bem, dentro dessa laçadinha aqui, do cantinho,
vão ter 3 laçadinhas, lembrando que eles são laçadinhas duplas, né? Vai aparecer 2 fiozinhos aqui, porque para você laçar e puxar o ponto baixo, ele vai formar assim, ponto baixo para fechar o puff. Então, ele vai ficar 3, ó, como se fossem, vocês vão ver aqui 6 fiozinhos, mas eles são em parzinhos, tá? Porque cada um vai para um. E nós vamos trabalhar exatamente no do meio. Então, vocês vão achar desses 3, vou focar bem aqui, ó. Desses 3, vocês vão localizar bem o do meio. Logo em cima dele aqui vai ter um ponto puff e aqui a argolinha. Essa aqui é onde nós vamos iniciar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui o meu nozinho. Fiz o meu nozinho aqui. Eu vou vir com ele na agulha agora, para facilitar. Vou vir em cima, então, dessa argolinha aqui, que a gente localizou ali. E vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo assim, segurando essa pontinha pra cá, que a gente já vai escondendo ela também, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Vou voltar dentro dessa mesma argolinha e vou fazer mais um ponto baixo. Nas outras peças, que a gente já tem aqui no canal do tapete da pia, a tampa do vaso, o tapete pé do vaso, a gente trabalhava na sequência aqui uma carreira de pontos altos, lembram? Porém, aqui, como o porta-papel, o barrado dele, o bico russo, ele já é um pouquinho grande, então, se eu fizer ponto alto aqui, ele vai ficar muito grandão. Então, essa carreira vai ser de ponto baixo, diferente das outras peças. Fiz aqui, então, 2 pontos baixos, tá? É o que vai ficar nesse cantinho aqui, 2 pontos baixos. O pontinho onde eu iniciei, primeiro ponto baixo aqui e o outro ponto baixo que eu fiz. Sem fazer correntinha, nada de separação, eu vou direto para a próxima argolinha, segurando o meu fio aqui já para esconder. E vou fazer dentro dessa próxima argolinha também mais 2 pontos baixos. E assim eu vou seguindo por toda essa volta. Ela não vai ter aqueles aumentos como era feito nas outras peças, tá? Ele vai ser somente 2 pontos baixos para cada uma dessas argolinhas, tá? Então, vocês vão trabalhando essa sequência a carreira toda, tá? 2 pontos baixos para cada uma dessas 2 argolinhas. Inclusive, aqui na parte do canto, pode fazer também as 2 que ela vai dar certo também. Então, vou completar a minha aqui, toda a volta e volto para finalizar. Ó, então, completei aqui fazendo 2 pontos baixos para cada uma dessas argolinhas aqui em cima dos pontos puffs. E olha como que ele fica, ó. Aqui, né, onde inicialmente a gente iniciou ele com os cantinhos, ó, agora ele vai tomando uma forma diferente, porque a gente não fez aumentos, mas isso vai não é exatamente aquele oval, então aqui facilita bastante para dar sequência. Então, aqui, fiz no último, antes aqui onde tá o meu início, ó. Vou aumentar aqui, pra vocês verem isso, ó. Então, fiz aqui, e agora eu vou fechar aqui exatamente aonde eu comecei aqui, eu venho e faço aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro aqui onde eu comecei. Então, aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar a separação do nosso vizinho. Então, aqui, de onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir, então, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio, né, depois de ter feito as 7 correntinhas, e vou voltar nesse mesmo ponto, ó, no mesmo pontinho onde eu subi as 3 correntinhas inicial, né, eu subi. Fiz aqui, então, mais um ponto alto, formando aqui o Vzinho. Agora, eu vou pular um ponto, então, aqui onde tem esses 2, eu vou pular esse, vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer agora aquelas argolinhas de 3 correntinhas. Então, fiz aqui 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos, no próximo, faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, e no próximo,
um ponto baixo. Então, aqui eu formei o Vzinho das 4 correntinhas e as 3 argolinhas que ficam bem na ponta do nosso trabalho. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto e no seguinte, ó, no ponto a partir do ponto baixo onde eu fechei essa última argolinha. Vou pular um ponto e no ponto seguinte, eu vou fazer aqui mais um Vzinho. Então, vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando, então, assim. Notem que, aonde eu fiz aqui, esse Vzinho aqui nesse pontinho baixo, ele é exatamente na argolinha onde tá aqui o pontinho do meio desses aqui, ó. Esse aqui é o pontinho do meio, aqui a argolinha em cima dele, e o Vzinho está aqui, assim como o outro aqui, por isso que a gente iniciou aqui fazendo os pontinhos baixos aqui da carreira anterior, ó. Então, aqui vai ficar exato o nosso cantinho, e viram como aqui ficou também uma quantidade exata das argolinhas, para que ele fique bem retinho, bem certinho o nosso trabalho, fácil de estar se orientando aqui também. Feito isso, então, aqui o Vzinho, fiz o ponto alto, vou pular um ponto, só vou pular somente um pontinho, ó. Tô com ele aqui, vou pular um ponto, no próximo, um ponto baixo, e agora eu vou repetir as argolinhas. Então, vou fazer 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos da base e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto baixo. Mais 3 correntinhas, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. Completei as 3 correntinhas, eu vou repetir mais um Vzinho. Vou laçar o fio, vou pular um ponto, e no ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto, formando aqui, então, mais um Vzinho. Pulo um ponto e vai um ponto baixo, e agora, então, é só sequência. Aqui, deixa eu até soltar aqui na bancada para vocês verem, ó. Então, aqui, todas as argolinhas serão iguais, pulando 2 pontos, tá? Todas elas serão iguais, porque são partes retas. Então, vocês vão completar essa sequência, aqui eu terminei o Vzinho, fechei com ponto baixo, eu vou seguir aqui, fazer novamente as 3 argolinhas, e vou fazer isso até chegar na outra ponta. Aqui, então, eu fiz aquela sequência das 3 argolinhas, pulando 2 pontos e os Vzinhos aqui de 4 correntinhas. Então, eu quero mostrar aqui, ó, a partir do canto, então, deste cantinho aqui, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 Vzinhos. Até esse quinto aqui, nas argolinhas aqui eu pulava 2 pontos. O que acontece é que nesse último, para que dê certo aqui a quantidade, para que a gente tenha, fique tanto de um lado quanto do outro, fique a mesma quantidade, e para que também forme no canto aqui esse mesmo processo aqui, essa mesma sequência dos Vzinhos aqui nos cantos, para que ele fique um trabalho igual. Então, nesse último aqui, ó, eu já tinha até feito as 3 correntinhas. Então, ó, vocês vão fazer, se deu para entender, então, aqui. A partir do canto, vocês vão seguir a mesma sequência, sempre pulando 2 pontos entre essas argolinhas aqui de 3 correntinhas, sempre pulando 2 pontos. Quando vocês fizerem aqui o último Vzinho, que o meu é o de número 5, ó, essa quantidade aqui, 5 a partir do canto, 1, 2, 3, 4. Então, fiz aqui, esse aqui é o 5 a partir do canto. Eu vou fazer as 3 argolinhas de 3 correntinhas, só que aqui eu vou pular um ponto só ao invés de 2, para que dê certo de fazer. Então, vocês vão me acompanhar aqui que vai dar bem certinho. Então, fiz as 3 correntinhas, tô com o meu pontinho aqui, vou pular um ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular um ponto, vou fazer um ponto baixo, já fiz 2. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular um ponto e
e vou fazer o ponto baixo. Então, aqui eu formei as 3 argolinhas de 3 correntinhas, sendo que, então, essa última pula apenas um ponto, somente nessa última. E aqui, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto e vou vir fazer o Vzinho, que vai ser, ó, exatamente em cima, aqui nesse primeiro pontinho, dos 2 pontos que estão em cima da argolinha, que é a do meio aqui, desses 3 aqui. Então, exatamente igual a gente fez do outro lado, então, vai ficar um trabalho bem retinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vou pular um ponto e vou fazer aqui o Vzinho. Fazer um ponto alto, faço 4 correntinhas, volto nesse mesmo espacinho, faço mais um ponto alto, pulo um ponto, próximo eu faço aqui, então, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer, então, aquelas 3 argolinhas, e aqui, então, nessa parte aqui, vai ser pulando 2 pontos. Então, pula 2 pontos, mais um ponto baixo, pula 2 pontos, mais um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto baixo. Eu tô fazendo aqui porque eu só quero explicar a sequência logo após o cantinho também. Então, aqui eu completei, então, fiz o cantinho, aqui o Vzinho, fiz as 3 argolinhas. Tenho aqui, então, as 3 argolinhas, pulando 2 pontos. Vou agora fazer o Vzinho, ó, exatamente no do meio aqui, então, pulo um ponto. No ponto aqui, faço um ponto alto, faço 4 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço aqui mais um ponto alto, formando o outro Vzinho do cantinho aqui, tá? Venho aqui, pulo um ponto alto, um ponto, né? Um ponto da base, e faço um ponto baixo. Então, assim, como aqui, nessa última parte aqui, deixa eu baixar aqui para vocês me entenderem. Nessa última aqui, essas argolinhas, eu fiz pulando um ponto, aqui vai estar na mesma direção. Eu poderia iniciar da mesma forma que eu iniciei do outro lado, pulando 2 e fazendo o último. Aí, estaria assim, no final desse lado aqui, estaria pulando um ponto e a parte onde pula um desse lado. A hora que a gente for colocar a redinha, formar a telinha, para que ele fique bem retinho, é melhor que a gente faça todos do mesmo lado igual. Então, eu já vou repetir essa parte aqui, onde pula somente um ponto, aqui no início dessa aqui, para que elas fiquem alinhadas. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer as 3 correntinhas, vou pular um ponto, então, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntinhas, vou pular um ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma argolinha de 3 correntinhas, então, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Aqui, então, eu já fiz as 3 argolinhas. Então, essas aqui somente pulando um ponto baixo. O que vocês podem pensar? Poderia ter feito essa sequência de estar pulando um ponto nesse ponto aqui? Poderia, só que eu fiz aqui e achei que ficava muito próximo, não fica o Vzinho, essa parte do bico não ficava formando cantos, eles ficavam muito próximos aqui e aí os outros aqui. Se vocês quiserem fazer, vai dar certo também nessa mesma quantidade aqui, tá? Tá distribuindo, então, aqui, essa parte aqui pulando um ponto, só que aí vai ter que começar o Vzinho mais pra dentro, e não pode ser começado exatamente no canto, tá? Então, eu achei que assim ficou mais certinho aqui o meu. Então, agora, eu vou seguir aqui, então, fiz as 3 argolinhas pulando um ponto, laço meu fio, pulo um ponto, vou no próximo e vou formar mais um Vzinho. Então, faço ponto alto, faço 4 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um ponto e faço um ponto baixo. A partir de agora, então, eu vou seguir fazendo, então, as argolinhas pulando 2 pontos aqui. Então, fiz, ó, 1, 2 e vou fazer o ponto baixo. Então, agora sim, eu vou seguir, ó, estão vendo como ela ficou, ó, exatamente aqui, ó, na mesma direção?
os Vzinhos aqui, ó. Se eu tivesse iniciado com 2 aqui, ele ia ficar um pouquinho mais pra cá, ele ia ficar atravessado. Então, aqui ele vai ficar exatamente igual. Então, agora é só seguir essa sequência, formando as argolinhas e os Vzinhos, até chegar aqui ao final. Cheguei, então, ao final aqui, eu tô com a minha última argolinha na agulha, pra mim finalizar aqui com vocês, ó. Então, fiz aqui, ó, as 3 correntinhas, vou pular, então, 1, 2 pontos, e neste ponto eu vou vir formar, então, o ponto baixo. E, então, podem notar aqui, ó, onde eu subi aqui, ficou aqui também um ponto, que é o que a gente sempre pula depois de fazer o vizinho, antes e depois, né? Então, aqui, ó, pulo 2 pontos, laço pra fazer aqui o meu ponto baixo, mas eu não finalizo ele. Eu venho aqui, onde eu iniciei as três correntinhas, as 7, na verdade, porque são 3 para dar altura de um ponto alto e 4 de separação. Então, venho aqui nelas, conto 1, 2, 3. Na terceira aqui eu introduzo a agulha, seguro aqui assim, ó. E aqui eu vou puxar, então, aqui um ponto para estar finalizando. Então, aqui, ó, eu fechei esta carreira. Eu vou fazer aqui uma correntinha, porque aqui eu vou estar cortando esse fio, que eu vou vir fazer, então, a próxima carreira com o amarelo canário. Se vocês quiserem seguir com essa carreira, então, é só dar sequência daqui, eu vou cortar o meu aqui, porque agora eu vou vir trabalhar com outra cor. Puxo bem o meu fio, aí eu já posso estar puxando ele aqui pra trás, pra ele não ficar aparecendo. Depois eu vou arrematar, colocar um pinguinho de cola. Agora eu vou vir trabalhar, então, novamente com o amarelo canário. Vou vir aqui, então, vou fazer a minha laçadinha inicial, que o meu nozinho, vou apertar bem. Vou vir aqui no Vzinho do cantinho mesmo, pode ser em qualquer um dos outros, eu vou estar sempre começando aqui no mesmo, porque aí vai ficar, todas as emendas vão ficar do mesmo lado, e aqui é quando eu costumo colocar o lacinho, que aí já fica, o lacinho já fica escondendo essa parte também. Então, eu venho aqui com o meu fio na agulha, dentro do Vzinho do cantinho aqui, ó, esse aqui, eu venho aqui e faço um ponto baixo, segurando ele pra cá, ó, porque eu já escondo ele também. Fiz o ponto baixo, aqui eu vou fazer, então, 2 correntinhas pra dar altura. Se eu vim direto, eu faço, então, 3 correntinhas. Como eu fiz o ponto baixo, ele já vai ter uma altura, então, somente 2 já vai dar a altura do ponto alto. Vou voltar aqui nesse espaço e vou fazer aqui mais 8 pontos altos, que juntando com esse que eu iniciei aqui serão 9. Então, preciso de 9 pontos altos dentro deste Vzinho aqui. Fiz, então, aqui, ó, os 9 pontos altos, contando aqui o que a gente iniciou. Sem fazer correntinha, então, aqui eu vou para a primeira das 3 argolinhas e faço um ponto baixo. Eu tô explicando novamente, eu sei que quem já tá fazendo o jogo já sabe fazer essa parte do rendado, essa parte do bico russo, mas eu tô reexplicando aqui para quem quer vir fazer só um porta-papel e tá acompanhando o vídeo aqui e não viu as outras partes, então eu vou estar explicando novamente aqui também. Se vocês tiverem dúvidas também, já vão aproveitando para ir relembrando aqui, tá? E quem tá acompanhando aqui a videoaula do porta-papel, eu convido vocês a estarem conhecendo aqui no canal, onde tenho as outras peças do jogo de banheiro também, tapete da pia, tampa do vaso, o tapete do pé do vaso, então dá uma olhadinha que ficou bem legal também. Então, aqui fiz o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eram 3 argolinhas, agora vamos ficar com 2. Quando eu fiz o ponto baixo nessa última argolinha, na sequência aqui eu já tenho o meu Vzinho, aquele Vzinho de 4 correntinhas. Dentro dele aqui, nós vamos colocar, então, 9 pontos altos. Feito isso, eu vou colocar aqui os meus, vou fazer os 9 pontos altos. Quando eu terminar aqui, eu já vou na sequência para a próxima argolinha fazendo ponto baixo, e aí é só uma repetição dessa parte que já foi iniciado aqui, tá bom? Então, eu vou completar o meu aqui até o final e eu volto para mostrar como que eu vou finalizar.
Aqui, então, cheguei ao final da carreira aqui, formando, então, os 9 pontos altos dentro de cada vizinho. E aqui em cima, onde eram 3 argolinhas de 3 correntinhas, fiquei, então, com 2. Aqui no final, ó, eu iniciei, então, dentro de um vizinho, formando 9 pontos altos. E aqui, para finalizar, então, eu formei já uma argolinha, fiz 3 correntinhas, tenho elas aqui na agulha. Vou aqui na argolinha onde eu vou fechar elas, então, eu laço o meu fio lá atrás e puxo aqui, venho aqui, ó. Então, aqui é no segundo, na segunda correntinha, porque eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas, não foram 3. Então, eu venho aqui, então, 1, 2. Na segunda correntinha aqui, eu puxo por ela e pela laçadinha e pela laçadinha que eu tinha na agulha. E faço aqui uma correntinha. Então, aqui eu fechei essa carreira. Aqui eu vou estar cortando, porque eu vou vir próxima carreira com o amarelo candy novamente. Vocês podem estar fazendo da mesma cor. Aqui eu vou estar fazendo a mesma sequência que eu fiz nas outras peças. Então, o barado russo, fazendo uma carreira, então, com o amarelo candy, para estar finalizando com os picôs nesse amarelo. Eu já vou estar puxando aqui o meu fio aqui para trás, para ele não ficar atrapalhando para mim estar mostrando para vocês. Então, nossa peça já tá ganhando forma, tá? Então, agora eu vou voltar com o amarelo candy. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Então, fiz aqui o meu nozinho e vou vir aqui, ó. Para começar esse aqui agora, para facilitar, eu vou começar em cima das argolinhas, tá? Pode ser ou na primeira ou na segunda, eu vou começar então aqui na segunda argolinha, vou vir nela aqui, eu tô com o fio, a laçadinha na agulha. Eu vou vir aqui e vou fazer aqui, então, um ponto baixo. Aqui eu puxo bem que ele já fica aqui escondidinho, tá? Então, na argolinha aqui eu fiz, então, o ponto baixo. Vou laçar 2 vezes, vou fazer a laçadinha na minha agulha, porque eu vou trabalhar agora ponto alto duplo. Então, lacei 2 vezes e vou introduzir minha agulha de trás para frente, aqui, ó. Esse primeiro ponto que eu tenho aqui são as correntinhas, então, eu vou introduzir a agulha nesse espaço aqui, ó. Entre aqui o amarelo candy e a primeira correntinha aqui. E vou laçar o fio atrás e passar por ele aqui. Daí, venho, tiro 1, tiro 2 e aqui tiro tudo. Então, fiz aqui o ponto alto duplo, ele fica aparecendo aqui a outra cor, que vai dar um detalhe. Faço uma correntinha, laço 2 vezes o meu fio, vou no próximo, ó. Introduzo a agulha aqui, passo ela por frente, lá atrás, laço o fio e passo, porque eu peguei peguei um fiozinho da outra cor, ele já não puxou. Então, vou fazer novamente, ó. Introduzo aqui, vou lá atrás, laço, agora sim, lacei 2, lacei e tirei, tá? Uma correntinha e vou fazer isso por toda essa parte aqui dos 9 pontos altos. Então, vou ficar também com 9 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Vou completar os meus aqui, ó, como é que ele vai ficando. Ó, aqui eu completei, então, os 9 pontos altos duplos, separados por uma corrente, e aqui como fica o detalhe, onde eu pego ele por trás do ponto. Fiz aqui o meu último, e depois que eu faço o último, eu não faço correntinha, eu venho direto na argolinha e faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas para formar mais uma argolinha, venho na próxima, faço um ponto baixo. Laço 2 vezes o fio, venho aqui, ó, nos pontos do leque, aqui dos 9 pontos altos, e vou fazer aquele ponto pego por trás. Então, agora eu vou fazer essa sequência, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, em todos os vizinhos aqui da borda, aqui da lateral, e os da ponta, né, são todos iguais, do nosso porta-papel até chegar aqui aonde eu iniciei. Então, concluí aqui essa carreira fazendo os pontos altos duplos, separados por uma corrente aqui, fazendo esse detalhe, que é conhecido o bico russo, né? Aqui ele fica esse detalhe, por ter esse contraste das cores, né? Ter um de cada cor, a gente pegando
por trás aqui, quem nunca fez, né, esse trabalho, olha como que ele fica. Fica o detalhe aqui da outra cor, fica bem bonito mesmo. Então, eu fiz aqui a última correntinha, a última argolinha, né, as 3 correntinhas da última argolinha. E aqui, como eu iniciei em cima da argolinha, é nela que eu vou fechar, nesse ponto baixo onde eu iniciei aqui. Eu iniciei aqui nessa argolinha para ficar mais fácil para vir fazer o ponto alto duplo, tá bom? Então, aqui fiz as 3 correntinhas, venho dentro deste ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Eu vou puxar lá pra trás essa laçadinha, que eu vou tá arrematando aqui essa cor também. Então, já vou puxar aqui atrás, para que fique mais fácil, ó. Aqui. Então, puxei aqui pra trás, aqui, deixa eu tirar aqui desse fio. Faço aqui uma correntinha, dou uma alongada no meu fio, corto ele, porque agora eu vou fazer a última carreirinha, que é a carreirinha dos pontinhos picôs, que é feita, então, com o amarelo canário, esse amarelo mais escuro. Então, vou fazer aqui a minha laçadinha para tá iniciando. Aqui também eu posso estar iniciando em cima aqui ou exatamente em cima da argolinha. Acho que para facilitar também, eu vou estar iniciando, então, em cima da argolinha. Pode ser de qualquer uma das argolinhas, essas aqui de 3 correntinhas, que agora, então, entre um rendado e outro, entre um bico e outro desses, vai ter uma argolinha. Então, eu vou vir aqui em cima da primeira, vou fazer aqui um ponto baixo, seguro o fio pra cá, pra mim já tá escondendo ele. Vou vir aqui, ó, antes do primeiro ponto alto duplo aqui, no espaço. Agora, eu não vou pegar em cima do ponto, vou pegar no espaço mesmo, introduzo a agulha aqui no espaço. E venho aqui e faço um ponto baixo. Eu vim direto do ponto baixo que eu fiz em cima da argolinha, não fiz correntinhas, tá? Fiz o ponto baixo aqui, vou agora fazer o meu primeiro picô. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, essas 2 argolinhas, essas 2 laçadinhas que ficam aqui onde eu fechei o ponto baixo, vou introduzir a agulha, vou laçar o meu fio, vou puxar aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou novamente no espaço, tá? Não é no ponto, vou exatamente no espaço, ó, entre um ponto e outro. Então, no espaço, introduzo a agulha, laço e puxo e faço um ponto baixo. Faço mais um picô, então, 3 correntinhas, pego aqui essas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Eu vou fazer esse processo aqui por 4 vezes. Porque aqui eu vou ter uma diferença nos picôs, então, eu vou fazer 4 picôs de 3 correntes, fiz aqui 3, vou fazer mais um, tô acelerando aqui porque eu acho que esse processo aqui, essa sequência a maioria já fez, tá? Pra quem não fez, né, é só seguir no início aqui que tá mais explicadinho. Então, eu fiz aqui, ó, 4 picôs de 3 correntes, coloquei o ponto baixo aqui, e aqui eu vou fazer, então, 5 correntes. 3, 4, 5. Volto nas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo e vou para o próximo. Então, sempre eu vou fazer aqui no espaço, não em cima do ponto, aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Eu queria fazer o picô antes. Então, ó, 3 correntinhas, vou nas 2 laçadinhas, faço o ponto baixo e agora, então, eu vou no próximo espaço. Tá? Eu vou finalizar esse daqui. Então, é assim, pessoal, esse aqui é só uma sequência. Vou fazer isso por toda a volta. Então, quem quiser fazer, ou já tá fazendo, de repente, o jogo, o modelo tradicional, que seja o bico russo ou os picôs normais, né? Todos eles de 3 correntes. Esse aqui eu fiz de diferente, vou fazer a minha última aqui. Então, eu fiz no picô do meio, como eles são 9 pontos, então, 4 picôs de 3 e o do meio, que é exatamente, né, o do meio aqui, com 5 correntes, para que ele fique um pouquinho mais alongado. Feito o último picô aqui, depois do último ponto alto duplo, eu venho em cima daqui, ó, dentro da argolinha,
faço um ponto baixo e aí eu torno a repetir por todos os bicos esse mesmo processo aqui, tá? Essa, então, é a última carreira aqui do nosso bico, tá? Só fazendo, então, os picôs. Vou completar os meus aqui e retorno para mostrar. Completei aqui, então, a carreira com os picôs. Cheguei aqui no último, e aqui, como eu iniciei também o ponto baixo em cima aqui da argolinha, então, fiz aqui o último ponto baixo depois do picô aqui. E eu venho, então, nesse ponto baixo onde eu iniciei, e venho aqui e faço, então, um ponto baixíssimo. Vou aqui puxar ele lá pra trás. Vou vir aqui, vou fazer uma correntinha. Dou uma leve alongada e vou cortar aqui também, porque eu já finalizei também esta parte. Só apertar bem aqui, depois a gente vai prender. Então, é assim, vou tirar o fio aqui, ó. Que vai ficar, então, o nosso porta-papel. Então, ó, tá? Agora, o próximo passo, então, é para fazer a parte da telinha. Para estar confeccionando, então, a telinha, eu vou ir, então, com o fio amarelo canário. Pode estar fazendo com qualquer um dos dois, eu vou vir com esse. Vou fazer aqui, então, meu nozinho, para estar iniciando. Aqui eu vou, então, ó, tô com a peça aqui do lado direito, eu vou virar do lado avesso, e nós vamos trabalhar essa carreirinha aqui, que foi a carreirinha onde a gente fez o ponto baixo aqui, ó. Depois do ponto puff, essa carreirinha de pontos baixos. É nela que eu vou estar pegando por trás aqui para estar iniciando a redinha. Por isso que eu não fiz ela oval, ó. Ela tem esse direcionamento aqui mais reto, fica mais fácil para estar pegando, tá bom? Podem trabalhar com qualquer cor, porque a gente não vai passar o ponto para frente. Mesmo ele sendo aqui, ó, essa carreirinha é no amarelo candy, eu vou trabalhar no amarelo mais escuro, mas eu vou pegar somente as alcinhas de trás, então pode trabalhar com qualquer cor, porque ele não vai estar aparecendo, tá bom? E o pontinho que eu vou iniciar, como a gente tem aqui também direcionado, né, posicionado na mesma direção, mesma quantidade exata de pontos, os Vzinhos aqui, ó, estão vendo? Ó, o Vzinho está dentro deste, vou tirar a agulha aqui, ó, dentro deste pontinho aqui. Então, eu localizo onde é que tá aqui, ó. Ó, onde tá o meu Vzinho, e eu vou começar a prender nessas duas alcinhas aqui, antes do Vzinho, ó, em direção à parte maior aqui do nosso trabalho. Antes, então, do Vzinho, onde eu vou estar trabalhando. Como que eu vou fazer? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, vai ter sempre essas duas, ó. Tem um pontinho aqui, ele vai ter sempre essas duas alcinhas aqui por trás. Pego a minha laçadinha, uma apertadinha nela aqui, puxo ela e faço aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio e vou novamente fazer mais um ponto alto aqui, nessas mesmas argolinhas, essas mesmas laçadinhas. Por quê? Porque na lateral eu vou fazer sempre 2 pontos, para que ele fique mais firme, um acabamento melhor quando for virando o trabalho. Agora vai ser trabalho sendo virado, carreira aí de volta, então ele fica melhor assim do que se for somente um ponto. Feito isso, então, aqui, fiquei com 2 pontos altos, né? 3 correntinhas e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio, venho aqui, então, nesses pontinhos, nessa carreirinha de pontinhos baixos. O meu trabalho está aqui, vou puxar o fiozinho para não atrapalhar a visão de vocês. Então, ó, tô com ele fixado aqui, vou pular essa próxima e na seguinte, ó, eu laço, introduzo a agulha aqui, ó, para ficar bem firme, pego essas duas laçadinhas aqui. E aqui eu venho e faço um ponto alto. Notem que, ó, não vai aparecer absolutamente nada de amarelo aqui na carreira da frente, na parte da frente. Novamente, vou então fazer uma correntinha, laçar o fio. Venho no trabalho, ó, estou com um ponto aqui, pulo esse aqui, e na próxima laçadinha aqui, ó, introduzo a agulha,
e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, pulo o ponto no próximo, faço um ponto alto. Novamente, então, eu vou fazer isso, ó, até chegar aqui no cantinho, no mesmo ponto onde eu comecei lá do outro lado. Pulo um ponto, tá? Essa primeira carreira tem que ter essa contagem, depois ela é super rápida de fazer essa telinha, muito rápido. Só aqui pra tá iniciando, então, tem que tá contando certinho. Pulo um, aqui, faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo um no próximo, pego as duas laçadinhas, pulo um, e agora eu vou fazer, então, o último aqui, ó. É a laçadinha que vai estar aqui depois do vizinho, ó. Meu vizinho está aqui, eu vou pular esse ponto e vou fazer nesse, que é o que tá depois. Então, aqui eu vou também tá colocando 2 pontos altos, então. Vou pegar aqui que veio um fio da outra cor junto aqui, ó, fiz um. Então, aqui, como é o último, eu vou fazer 2 pontos altos. Na minha borda, eu vou ficar com 2. Eu vou alongar aqui pra mostrar. Então, ó, eu iniciei aqui, então, com 2, e aqui eu também vou ter 2. Ao todo, eu vou ter, então, tem os da borda aqui, então, vou pular, então, contar eles como se fosse um, porque é a borda, mas lembre que tem que ser sempre 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Em 8, nós vamos usar 8 pontos para trabalhar, tá? Sendo que os das bordas sempre serão 2. Então, ao todo, temos 10 pontos altos. Esses do meio são separados por uma corrente e os 2 da borda não tem correntinha de separação. Feito isso, eu vou virar o meu trabalho. Vou, então, virar o meu trabalho e trabalhar em cima aqui desses pontos que eu coloquei. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. Vou no pontinho que eu tenho do lado aqui, em cima dele, faço um ponto alto. Então, esses dois vão ser sempre juntos. Agora, faço uma correntinha, vou no próximo ponto alto que eu tenho aqui e faço o ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Então, agora, vai ser só essa repetição, vai ficar esse pontinho rede. Não vou ficar passando muito, então, é só repetir, então, aqui. Lembrando que daí eu uso da borda, aqui, ó, quando eu chegar aqui, também eu vou fazer 2 pontos altos dentro aqui, em cima desses pontos. Um no ponto alto e um em cima da correntinha onde eu iniciei, tá? Então, vocês vão trabalhar assim, nesses pontos rede. Então, nós vamos trabalhar esse ponto aqui, esse ponto rede, fazendo sempre ponto sobre ponto e uma correntinha de separação. E na borda aqui, na parte da lateral, das duas laterais, mantém, então, 2 pontos altos, sem correntinhas, né? 2 pontos juntos aqui. Então, vou trabalhar isso por 12 carreiras, sempre de volta. Venho aqui, viro de volta e vou trabalhando assim por 12 carreiras, contando sempre desde essa primeira aqui, tá? Onde eu coloquei os pontos aqui. Então, trabalhar por 12 carreiras e eu volto a mostrar. Então, pessoal, aqui eu completei as 12 carreiras desse ponto aqui em ponto rede ou ponto tela, como queiram chamar. Então, 12 carreiras, lógico, vocês vão medir de acordo com a tensão do ponto de vocês, o fio que vocês forem usar, ali pode dar diferença. Então, vocês vão pegar aqui um rolo de papel, eu tenho um aqui, vocês vão colocar e vão medir para ver se vocês vão precisar fazer mais ou menos carreiras, tá? Aqui não tem muito mistério, a quantidade de carreiras é de acordo com o tamanho que vocês precisam. Aqui eu vou contar para mim estar distribuindo a telinha, como eu vou fazer o porta-papel, de 3 rolos. Então, aqui, ó, contando, tirando esse do canto, ó, esses que eu tenho no canto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 bicos desse. Então, aqui, como eu iniciei ele, ó, no pezinho desse do canto, aqui vai contar como um meio bico, tá? Então, eu vou ter para cada um dos espaços aqui para colocar papel, um bico e meio.
um meio para um lado, meio para o outro, tá? Um bico centralizado, meio para um lado e meio para o outro. Então, aqui, eu vou ter, esse é o meio, esse aqui, esse é inteiro, perdão, esse aqui inteiro, no meio dele, no caso. Aqui, vou contar meio, porque eu tô pegando ele daqui. E eu vou colocar, então, vou prender ele exatamente na metade deste bico aqui. O do meio vai ter a mesma coisa, ó. Como eu vou colocar na metade aqui, o espaço para colocar o meu papel aqui na parte do meio, ele vai contar, então, metade desse, esse aqui inteiro e metade desse. E aqui, ao final, eu vou ter, então, a metade desse, esse aqui inteiro, e aqui a metade que já vem para a parte da ponta. Então, vai ficar igualzinho a mesma quantidade para cada um. Como que eu vou estar colocando? A gente vai pegar as alcinhas do ponto alto, essas alcinhas que ficam pra cá, ó. Vou só mostrar em algumas, eu não vou laçar o meu ponto inteiro, ó, porque senão ele vai aparecer na frente. Vai ter sempre essas laçadinhas aqui, ó, vocês vão introduzir a agulha aqui e vão pegar aqui, e aí ele não vai aparecer lá na frente. No caso, se eu pegasse o ponto inteiro, ele ia aparecer, tá? Como que eu vou começar? Então, aqui eu finalizei a minha 12ª carreira, e eu estou aqui com ele retinho aqui. Se porventura vocês quiserem fazer mais carreiras, vocês vão vir pra cá, vai dar a mesma coisa pra estar fazendo, só aí vocês vão ter que inverter. Ao invés de pegar primeiro aqui, vocês vão pegar primeiro aqui na parte da base. Mas se vocês entenderem como que coloca aqui, é o mesmo processo. Então, aqui, vou iniciar, subir, então, 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, mas antes de eu vir fazer aqui, porque aqui a gente vai estar colocando mais uma carreira, eu vou já fixar lá na base para estar formando uma carreira lá também. Então, eu vou observar aqui onde é que eu vou colocar. Então, eu vou deixar esse bico aqui e vou colocar exatamente na metade desse. Eu vou até aproximar aqui, para mim estar colocando aqui junto com vocês. Então, eu vou colocar na metade desse aqui, e eu vou pegar no pontinho baixo dessa parte aqui, exatamente na mesma direção. Aqui eu tô pegando um que passa aqui, do ladinho aqui do Vzinho que a gente fez. Então, a mesma forma que eu iniciei lá, eu vou laçar aqui, vou pegar aqui essas laçadinhas por trás. Opa, tem que laçar eu vou laçar o fio pra fazer um ponto alto. Aí, eu venho laçar aqui, venho e finalizo, então, aqui eu fiz um ponto alto. Então, eu tenho aqui a altura de um ponto alto na parte que eu estou fazendo, e eu tenho um na parte lá na base. Agora, eu vou laçar sem fazer correntinhas. Vou laçar e vou aqui fazer mais um ponto alto aqui. Fiz o meu ponto alto aqui. Vou lá na base, então, como na minha borda eu sempre tenho 2 pontos juntos, eu vou voltar no mesmo ponto. Então, eu lacei para fazer um ponto alto, vou naquele mesmo pontinho onde eu já coloquei um, e coloco mais um ponto alto. Para fazer essa parte da telinha aqui, a gente sempre coloca uma correntinha de separação. Nesse caso aqui, nessa carreira, não, porque senão ele vai ficar muito aberto, porque a gente tá colocando um ponto lá e um ponto cá, ele já equivale ao espaçamento. Então, fiz o ponto lá, agora eu vou vir fazer o próximo ponto alto. Eu vou colocar, vou pular a parte da correntinha e vou no ponto alto. E vou completar aqui, fazer, então, o ponto alto. Agora, eu vou fazer lá na base. Eu não vou colocar no pontinho puff, embora seja bem fácil, tem aqui os fiozinhos bem salientes aqui, mas eu acho que ele fica repuxado e não vai ficar tão firme. Eu vou ir na mesma direção, não precisa colocar marcador, é só cuidem para seguir exatamente na mesma direção, por isso que a gente fez aquele, de estar colocando sempre aqui os bicos na mesma direção, porque eu iniciei nesse, eu vou terminar nesse daqui. Então, eu vou na carreira aqui do ponto alto, depois do puff, vou cuidar aqui o pontinho na mesma direção, vou pegar aqui as 2 laçadinhas, ó, pega 2 que fica mais firme, não vai laçar o ponto inteiro, que vai aparecer na frente, ó, somente esses 2 pontinhos que aparecem aqui, tá? Então, laço o fio para fazer um ponto alto, vou na laçadinha e faço aqui um ponto alto. Volto para esse aqui, faço mais um ponto alto. Laço e vou no próximo. Agora, o meu próximo são aqui os do Decore Luxo, peludinho, mas a gente vai achar aqui também as alcinhas e colocar.
e vou e faço um ponto alto, tá? Então, ele vai ficando assim. Aqui, nessa primeira, parece que fica um espaçamento maior, porque a gente pulou. Mas depois que eu der sequência, esse que vai ficar por dentro não vai aparecer. Ou se vocês quiserem estar colocando aqui, mas eu acho que não fica legal, tá? Então, agora, fiz lá, vou voltar e fazer aqui esse aqui. Vou voltar pra telinha. Agora, eu vou fazer o do meio. Então, como são 3 carreiras do decore, já estou no do meio, ó. Vou me orientar para que fique exatamente na mesma direção do ponto que eu já fiz. Cuida para pegar só as 2 laçadinhas para não aparecer lá atrás. Lacei, fiz o ponto alto lá, agora eu vou vir fazer o da telinha. Como aqui eu não tô fazendo aqui eu tenho 3 carreiras, então aqui eu vou ter uma quantidade ímpar. E eu tenho que estar colocando aqui em 8 pontos. Aqui eu tenho 8, porque eu conto aqui esses 2, eu sempre coloco no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, o próximo, eu vou colocar repetido nesse do meio, tá? Para que ele não fique desigual. Então, o do meio eu coloco 2, não vai aparecer porque é a primeira carreira aqui. Então, eu vou voltar lá e vou fazer mais um. Agora, eu vou voltar aqui no próximo. Agora, eu vou para o último aqui do decore, sempre cuidando para onde é que eu tenho que terminar, para que venha na mesma direção. Localizo as 2 alcinhas e faço o ponto alto. Então, olha só, somente então aqui eu coloco 2, não que sejam 2 repetidos, ó. Eu coloquei um lá, aí eu vim e coloquei um na telinha, aí eu voltei e coloquei um lá, só para que ele distribua igual e eu termine na mesma quantidade aqui. Agora, eu vou fazer o da telinha. Agora, eu vou fazer aqui o da primeira carreira aqui, antes do puff. Vou pegar aqui nas alcinhas. Fazer o meu ponto alto. Vou voltar agora. Aqui eu já tô na parte da borda, onde estão os 2 pontos juntos. Então, venho no primeiro. Faço o meu primeiro ponto. Agora, eu já vou aqui, ó, no pezinho aqui do Vzinho, o pontinho baixo. Eu venho aqui na laçadinha, na mesma direção. E faço, vou laçar assim pra ficar certo. Lacei pra fazer o ponto alto, então aqui eu faço um ponto alto. Agora, eu venho no último aqui, na correntinha, faço o meu ponto alto aqui. Então, aqui, essa parte da telinha, dessa carreira aqui, eu já concluí. Lá, eu preciso colocar mais um ponto, porque eu sempre faço a borda com 2. E fiz aqui, então, aqui eu concluí também. Só dar uma alongada pra mim soltar a agulha pra mostrar. Então, aqui, eu tinha feito 12 carreiras até aqui, ó. Essa aqui dá a minha carreira de número 12. E eu, aqui eu tô fazendo, ao mesmo tempo que eu faço uma aqui, eu faço uma lá. Então, vai ficar com 13, tá bom? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo a parte, então, do número 2 aqui do meu espaço do meio, para colocar o papel. Agora, eu venho normal, ó, subo 3 correntinhas. Subo as 3 correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto do lado, porque aqui eu faço 2. Agora, eu faço uma correntinha e eu vou estar colocando nesses pontos que eu tenho, ó, pra cá. Cuidem pra não colocar aqui, vocês vão ter que sempre que pular um pontinho, ao mesmo tempo que antes a gente tinha a correntinha de separação. Nessa primeira, vai aparecer um ponto do lado do outro. Mas aí, vocês vão pular um e vão cuidar pra sempre colocar, ó, nesse ponto que tá preso na base. Então, venho aqui e faço. E agora, eu vou só seguir esse esquema aqui. Fazer, então, um ponto alto e uma correntinha. Ponto alto e uma correntinha. Também até completar, então, 12 carreiras. Só que aqui, vocês vão contar 12 carreiras, contando esta que foi colocado na base, tá? Se vocês virar aqui, a primeira vai aparecendo essa aqui, porque vai estar aqui, né? Mas vocês vão ter que contar essa da base aqui também. Então, a partir dela, vão contar 12. Quando tiver a número 12, aí é só repetir o processo aqui,
Então, opa, aqui, isso. Quando der a número 12, vocês vão repetir o processo, então aqui tá preso no meio desse. Então, vamos ter esse aqui e vamos prender no meio desse aqui, tá? É só repetir e aí completar novamente as 12 careiras, e aí eu venho pra tá finalizando essa parte aqui, onde termina aqui o último, a gente vai fechar a nossa telinha. Então, aqui eu completei até a última, então, ó, eu prendi, aqui eu tinha explicado como colocar aqui o primeiro, fiz esse, ó, fiz o segundo, então, é a forma de prender da mesma forma aqui do primeiro, tá? E fiz aqui as 12 careiras do último aqui, tá? Então, fiz aqui até a careira de número 12. Agora, eu vou prender ele no mesmo, os mesmos pontos, assim, mesma direção desses pontinhos baixos onde foi colocado lá no início. Aqui eu ainda tenho os meus fios que eu não arrematei, mas dá pra ver. Então, vai ser nesses pontinhos baixos aqui. Então, vamos lá. Pra mim finalizar, então, aqui eu preciso ter 13 careiras. Então, aqui eu vou fazer a que vai ser presa lá, que vai vir fazer aqui. Quando a gente fazia, no caso aqui no meio, pra terminar de um pra passar do outro, eu fazia ponto baixo lá. Se eu fizer agora, ele vai subir, vai dar uma careira a mais. Então, eu vou fixar ali com ponto baixo agora. Então, eu fiz as 3 correntinhas, eu vou aqui, mesma forma como eu iniciei lá, no Vzinho aqui, no pontinho que fica aqui do lado, depois dele, tá? Tem o Vzinho no pontinho depois dele, eu vou fazendo sempre pulando um ponto, fazendo um e pulando outro. Então, vou aqui no pontinho do lado e, ó, agora eu vou fazer só ponto baixo. Ele vai ficar um pontinho a mais, um pouquinho a mais, mas só a altura do pontinho baixo não vai dar tanta diferença. Se eu fosse vir fazer ponto alto aqui, iria ficar um ponto a mais, aí esse último ficaria muito maior que o outro. Fiz lá, daí venho aqui, faço o ponto baixo. Então, daí eu venho aqui, ó, pulo aqui uma laçadinha e vou na próxima, e faço aqui um ponto baixo. Volto pra rede e faço ponto alto, e vou fazendo assim até completar. Então, ele vai ficar essa partezinha aqui presa aqui já pra finalizar. Então, vou fazer isso até o final. Então, terminei aqui, ó, prendi todos, sempre pulando um ponto, né? Um ponto desses aqui da careira do amarelinho claro. Tem aqui os pontos baixos, faz em um, ponto baixo lá, e vem pra cá, faz o ponto alto na redinha, pula um ponto e faz o ponto baixo no próximo. Até chegar aqui ao final, que é no pontinho logo depois aqui da colocação do Vzinho. Aí, eu venho aqui, faço uma correntinha, dou uma alongada e vou cortar esse fio. Aí, eu vou arrumar ele, puxar ele pra esconder. E aqui tá pronta, então, a nossa telinha, nossa redinha aqui do porta-papel. Agora, fica um tamanho super bom pra vocês estarem colocando, tá? Então, agora, a gente vai finalizar colocando, então, a argolinha, tá? Vou vir, então, aqui pra colocar a argolinha, como as pontas, né, eles são iguais no porta-papel aqui, eu vou estar colocando ela aqui. Eu não vou fazer aqueles fios, né, alguns tem, que ele fica, a argolinha fica mais pra cima, e tem aqueles fios correntinhas, né, vai fazendo correntinhas, porque como ele já ficou numa medida boa aqui, eu acho que ele fica muito grande, muito comprido. Então, a argolinha já vai ficar aqui, eu acho que fica mais delicado. Eu vou fazer, então, a furação dessa argolinha, né, vou fazer aqui a minha laçadinha. Vou vir com o fio na agulha, vou pegar a minha argolinha, vou posicionar aqui, ó, e vou fazer aqui ponto baixo. E vou fazendo isso por toda a volta dela, cuidando para que o fiozinho fique retinho. E vou fazendo, vou puxando para que ele fique bem encostadinho do outro. Não tem uma quantidade certa, tá? Vocês vão fazendo aí até perceberem que ele vai ficar bem juntinho, tá? Se ele ficar afastado, vai fazendo mais e vai colocando para que essa argolinha fique bem furadinha, para que fique mais bonito, tá?
Então, é só fazer isso, vai fazendo, e daí eu volto pra gente fixar ela no porta-papel. Fiz aqui, então, a furação aqui da minha argolinha, ó, como ela fica bonitinha, tá? Como eu falei, não tem uma quantidade, vai colocando até eles ficarem bem juntinhos, vai puxando e colocando até ficar bem juntinho. Cheguei aqui ao final, eu venho na correntinha aqui do pontinho baixo onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Pra mim tá colocando ela aqui, então, no porta-papel, eu vou tá fixando ela aqui, ó, fazendo um contorno aqui, como ele é da mesma cor, ele não vai notar. Então, aqui ele vai estar exatamente aqui, ó, entre um bico e o outro, é a parte do meio, para ela ficar bem retinha. Eu vou calcular mais ou menos aqui 2 picôs de um bico e 2 picôs de outro. Para mim vir colocar, eu vou virar aqui o meu trabalho, deixa eu puxar para lá assim, que é assim que eu vou estar colocando, ó. Tô então com o trabalho para cá, tô com a argolinha com o lado direito para mim aqui e aqui também, tá? O direito eu vou notar, é a direção para onde eu vou aqui, ó, com as correntinhas. Aqui eu vou soltar, para facilitar para mim pegar o primeiro ponto, eu vou soltar a laçadinha, dou uma leve alongadinha para ela não escapar. Venho aqui, pego o meu trabalho na direção que eu quero começar a tá fixando. Vou começar exatamente em cima do ponto baixo que prende aqui esse segundo picô. É só para ela firmar mesmo aqui na argolinha. Venho aqui, laço a laçadinha da argolinha e puxo pra frente aqui. Deixo a minha argolinha posicionada aqui assim, para que eu venha, então, tá firmando. Aí, eu vou no próximo pontinho que tem aqui, introduzo a agulha aqui, esse pontinho aqui é entre um pontinho baixo e outro, tá? Vou colocar nele aqui. Venho aqui, não precisa ter uma contagem certa, né? Venho aqui na argola, desde que ela esteja aqui. Nesses pontinhos aqui, ó, por isso que é interessante também, não passa muito apertado as laçadinhas aqui, tá? Muito apertado, além de ser ruim de você trabalhar, não vai conseguir colocar aqui. Mas como ele vai formar aqui essas correntinhas, então ele vai ser fácil colocar. E introduzo a agulha lá, e laço aqui, e puxo. Puxo pra cima. Vou no próximo, introduzo aqui o do trabalho, introduzo a da argolinha, laço o fio e puxo. Se quiser tá costurando a mão aqui, também pode tá fazendo. É assim, eu acho que fica tão firme quanto também, e não precisa ficar cortando mais o fio. É como se eu estivesse fazendo, caminhando com correntinhas, fazendo pontinhos baixíssimos. E vou fazendo aqui, até eu chegar como eu comecei aqui, ó. Ai, minha câmera tá só desfocando aqui, ó. Como eu comecei aqui, ó, na direção do segundo picô, eu vou ir até o segundo picô do outro bico, para que ele fique exatamente na mesma, do mesmo tamanho, da mesma altura, para que fique retinha essa argolinha. E vou puxando. Opa, aqui eu puxei muito apertado, ó, puxou o fio e não veio. Então, coloco o fiozinho certo, pontinho certo, posiciona lá, puxa, faz passar por todos, e vou pro próximo. Laça, puxa um, e vai. Tô contando, fiz um picô, vou para o próximo, tenho mais um pra mim fixar. Mais um. E agora sim, no último, exatamente em cima do segundo picô desse bico aqui também. Tá? Então, ele vai ficar assim. Ó, ficou como se eu caminhasse aqui. Ele é da mesma cor, vai ficar até esse detalhe, e ele vai ficar bem preso e, ó, igual, mesma direção. Aí, agora, essa laçadinha que tá aqui, eu venho aqui por trás, introduzo a agulha aqui, ó, e puxo ela aqui pra trás, pra mim tá arrematando. Faço uma correntinha, vou fazer duas aqui pra ficar mais firme, dou uma alongada no meu fio, e aqui eu corto ele. Aí, essa pontinha aqui, eu venho por trás aqui, nesses pontinhos que tem aqui, ó, e vou esconder ela, depois eu coloco um pinguinho de cola pra firmar melhor.
e esconder todas essas pontinhas aqui também. Vou passando ela aqui, corto e vou esconder. Essa aqui também, mesma coisa. Pega, pode ser com uma agulha mais fina, que ela vai entrar bem no ponto, e puxa ela entre os pontinhos aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar mais delicado, não fica, né, tão alto e dá pra prender tranquilo. Vai ficar super certinho. Então, aqui, ó, os 2 picôs pra cá e os 2 aqui. Então, ele vai ficar bem retinho, tá? Então, eu vou terminar o meu aqui. Vou fazer as aplicações, vou fazer a blocagem, vou arrematar todos os meus fios. Vou fazer foto e vou postar lá no Instagram para vocês estarem indo lá acompanhar. Convido vocês a ir conhecendo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso porta-papel do jogo Solange. Muito, muito obrigada para quem me acompanhou aqui até agora. Eu vou deixar, então, detalhes na descrição do vídeo da quantidade exata em peso que eu usei do Barroco Max Color. Todas as medidas também vai ficar na descrição para vocês irem acompanhar. Fica mais fácil para vocês estarem olhando lá, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!